Quem sai na frente e conta a versão primeiro, domina a narrativa? Esse é um questionamento que eu queria colocar aqui e gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham isso? Vocês concordam com essa frase? Vocês discordam? Já aconteceu alguma coisa semelhante com você? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho observado algumas coisas diante de algumas conversas com algumas pessoas, né, sobre isso. Quem sai disparado e conta a versão primeiro, as pessoas compram essa versão, não querem ouvir a outra, ou quando a outra versão aparece, já não consegue convencer, né? Porque há um ano atrás eu vim para a internet para falar sobre as violências que eu sofri dentro de um casamento extremamente abusivo. E quando eu decidi pontuar esse relacionamento, sim, porque fui eu que pontuei o relacionamento, tá? Porque pela pessoa, né, esse cão miúdo, ele teria continuado tanto casado comigo quanto vivendo com a sua amante o seu adultério. Então eu precisei pontuar essa relação. E quando eu pontuo essa relação, eu não me importei de contar para as pessoas as violências que eu vivi, ou os motivos pelos quais aquilo estava acontecendo. Óbvio que eu tive que dar uma satisfação aos membros da igreja e eu precisei fazer isso sozinha, porque ele simplesmente decidiu sumir, porque eu falei que eu iria expor para a igreja o pecado de adultério dele e tudo o que estava acontecendo. E ele some. E eu exponho isso para a igreja da forma mais sintética. Eu tento fazer uma síntese de tudo, sem entrar em muitos detalhes. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu tive que fazer isso e precisei fazer sozinha. E eu aproveitei esse período, né, onde eu permaneci 3 anos em silêncio, porque foi o tempo que eu precisei para me reconstruir, para não juntar os meus cacos e os meus pedaços do que aconteceu comigo, porque foram muitas coisas que aconteceram, mas eu precisei desse tempo para que eu pudesse renascer, porque naquele dia, né, eu morri. Aquela Renata morreu com tudo aquilo que ela era, e eu precisei renascer e construir uma nova Renata. Então eu precisei de 3 anos, né, longe, afastada, me reconstruindo, me refazendo, cuidando de mim, me curando, para que então eu pudesse ter forças para vir a público e conversar com as pessoas. E quando eu vim à internet para falar sobre isso, eu vim não para expor ele, eu vim para falar com mulheres que passavam pelas mesmas coisas que eu e que não tinham coragem de falar, e que eu queria gatilhar essas mulheres para que elas identificassem as violências que elas viviam e então romperem com esse ciclo da violência. Era esse o objetivo, sempre foi. E, mediante isso, também expor, né, as dívidas que ele deixou no meu nome e no nome da minha mãe, com o intuito de reaver esse dinheiro. Só que passado 4 anos dessa separação, 1 ano que eu estou aqui na internet, ele não me pagou R$1. Enviei diversas notificações extrajudiciais, tentando pelas vias legais recuperar esse dinheiro, e não consigo reaver. Né? Fora que tive que lidar com acusações da parte dele de pessoas que estão inseridas agora nesse novo círculo, né, círculo de amizades dele, que ele construiu mediante essa relação adulterina dele, né, e que eu tive que ouvir de pessoas que nunca me conheceram, que não ouviram sequer a minha versão, que eu era uma mentirosa, porque ele é um covarde, né? Ele não ia se expor, ele não ia vir a público, ele não tem coragem de olhar dentro da minha cara, tendo feito tudo o que fez, e dizer para mim que é mentira.
né? Então ele precisou utilizar de outras pessoas para isso, fora as pessoas que ele procurou para inventar mentiras de coisas que minha mãe e eu nunca falamos sobre essas pessoas, e que essas pessoas, muito provavelmente, fiadas no cargo eclesiástico que ele tinha, acreditaram no que ele falava sem nem permitir um contraditório, uma ampla defesa a mim, a minha mãe, ou nos questionar se de fato aquilo era uma verdade, né? Então, muitas pessoas questionaram por que eu demorei tanto tempo para denunciar, e o que eu tinha a dizer é isso: eu precisava do meu tempo para me curar e me recuperar, me transformar. E ficou esse questionamento, e eu tenho refletido sobre isso, e isso se aplica a tantos contextos da vida das pessoas. Quem conta a primeira versão de uma história domina a narrativa? Independente de quem conta a primeira versão, uma coisa eu tenho muito clara na minha vida: o tempo é rei. E as atitudes, se você prestar bem atenção, bem de perto, você vai ver com muita nitidez quem de fato é aquela pessoa. Porque os sorrisos e os discursos podem mascarar muitas coisas, mas as atitudes, elas nunca falham. Elas sempre entregam, elas revelam o caráter das pessoas. Então, se você por um acaso está passando por essa situação de que alguém chegou na sua frente e contou uma versão para as pessoas, fique tranquilo, porque o tempo ele vai se encarregar de mostrar através das atitudes quem é quem. O tempo é rei e ele revela caráter.